Fala aí, pessoal! Aqui quem fala é a Mariana e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre química. Então, sem mais delongas, bora! Como você já deve ter visto no título, a gente vai falar sobre ligações hoje. Mas vamos dar um pouquinho de contexto para isso, porque tá meio bagunçado. Eu sei bem que você tá entrando aqui de paraquedas e dormiu nas últimas 35 aulas de química. Então, vamos dar uma contextualizada. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre as ligações, mas também a gente tem que ver e introduzir ao funcionamento da tabela periódica, para que você não fique tão perdido quanto segue em tiroteio. Então bora lá! A tabela periódica é uma ferramenta que é utilizada para que a gente possa localizar os elementos químicos com mais facilidade. Essa tabela atualmente tem 118 elementos, mas nem sempre foi assim. Vamos descobrindo mais coisas com o passar do tempo, não é mesmo? De se esperar. E apesar de que tem algumas escolas que são tão velhas que a tabela periódica deles só tem água, ar, terra e fogo. São os 4 elementos, pra quem não entendeu a piada. Enfim, a tabela periódica ela é organizada em 7 linhas horizontais, que são os períodos, e 18 linhas verticais, que são os grupos ou as famílias. Cada elemento químico dessa tabela, é importante lembrar, é identificado por um número atômico, que corresponde ao número de prótons, carga positiva do átomo do elemento. E vale lembrar também que quando o átomo estiver em seu estado fundamental, o número de elétrons, que é a carga negativa, sempre será igual ao número de prótons. Então, os prótons são a carga positiva e os elétrons a carga negativa. Então, agora vamos entender um pouquinho sobre como funcionam esses tais períodos e essas tais famílias. Bora lá! Bom, as 7 linhas horizontais são os períodos. Esses períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que o átomo possui. Primeiro período, 2 elementos. Segundo período, temos 8 elementos. Terceiro período, também 8. Quarto período, temos 18. Quinto período, também os 18. Sexto e sétimo período, 32. 32 cada um, tá bom? E, por exemplo, o boro, a gente vai pegar aqui como exemplo, está no segundo período e possui 2 camadas eletrônicas. Já o potássio e o ferro estão no quarto período e, por isso, possuem 4 camadas. Entendeu mais ou menos como funciona? Eu espero que sim. E é interessante também notar agora as famílias, as 18 linhas verticais dessa bela tabelinha. Essas famílias são os elementos que têm propriedades físicas e químicas parecidas, por isso família. Então imagina o vô Jefferson e o tio José, eles têm alguma coisa parecida, eu tenho certeza. Então eles são da mesma família. Então é mais ou menos assim que funciona. E também é muito interessante que essas famílias elas abrigam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. E o que diabos é a camada de valência? A camada de valência é a última camada eletrônica de um átomo. Por ela ser a camada mais externa, também é a que fica mais distante do núcleo atômico e é importante para a realização das ligações químicas. Finalmente chegamos aqui. Então, sem mais delongas, você me pergunta, o que são ligações químicas? As ligações químicas, elas são basicamente as interações que ocorrem entre os átomos e aí se formam as belas moléculas. Ou também podem se formar uma substância básica de um composto. Então, existem vários tipos de ligações. Vamos estudar todas elas. Bora lá então! Ligações iônicas. As ligações iônicas acontecem entre os metais, que amam dar elétron. Eles são tipo a tia da caridade da casa de Nazaré. Sabe aquela que dá os brinquedos no Natal? Essas mesmo. Então, eles gostam de dar os elétrons. E por sua vez, temos as crianças que receberam os presentes, que são os átomos que recebem esses elétrons doados. Bom, então, os compostos iônicos, eles são geralmente sólidos, cristalinos e quebradiços. E possuem um alto ponto de ebulição. Você não lembra o que é ebulição? Exatamente. É aí que foi parar essa matéria do 6º ano. Tava caçando até agora, não é
Ha! É mesmo, então aí que tá. E agora, você não sabe, tava dormindo? Se vira. Cala a boca, papagaio. Não deixa eu gravar o vídeo. Obrigado. Então, agora eu vou mandar meu editor colocar aí o que é a ebulição para você que dormiu nas suas últimas aulas de ciência. Bom, então agora que você já sabe o que é ebulição, estude mais para não passar essa vergonha novamente. A gente vai falar um pouquinho sobre a condutividade deles. A condutividade deles eles conduzem um alto nível de energia, mas apesar deles terem boa condutividade, somente quando eles são dissolvidos em água. Então eles têm que estar dissolvidos em água para ter uma boa condutividade, beleza? Vamos falar agora da ligação covalente. Ligação covalente são as ligações em pares de elétrons, são compartilhados pelos núcleos. Já nessa aqui, você me dá e eu te dou, e aí a gente compartilha. As características são que eles são sólidos, líquidos ou gasosos, e a condutividade quando dissolvidos em água, com exceção dos ácidos e amônio. Por favor, não vá testar isso, tá? Não pegue o ácido da farmácia que vai te custar o rim da sua mãe, vai lá e derrama na sua mão, eu não quero ver seus ossos, por favor. Obrigada. Bom, uma maneira de representar a molécula de uma substância covalente é a fórmula estrutural plana, ou de Cooper, que é essa aqui. Vamos usar como exemplo a água. HOH. Ou se a gente fala na fórmula molecular, H2O, como você já conhece. Cada traço representa um par de elétrons compartilhados. E lembre-se disso, como não há perda nem ganho de elétrons, a molécula é eletricamente neutra. Legal. Então, naturalmente, esses elementos que se ligam por covalência, né, normalmente funcionam assim, tá, galera? Eles são das famílias VA, VIA, IVA e VIIA, beleza? Agora vamos falar da ligação coordenada. O que é a ligação coordenada? Que diabos é isso? Essa ligação é bem semelhante à covalente, com a diferença que só um dos núcleos cede o par de elétrons compartilhados. Dessa maneira, os núcleos estão estabilizados eletricamente. Beleza? E vamos falar agora da última, ligações metálicas. Possuem tendência de formar cátions pela seção de elétrons, esses cátions formam um retículo cristalino envolto em uma nuvem eletrônica. E aí formam as ligações metálicas, porque os metais amam dar elétrons. Então, quais são as características? Eles são quase sempre sólidos, tá bom? Então, eles são sólidos e é isso aí mesmo. E eles têm uma boa condutividade elétrica. Um exemplo é o ferro, o alumínio e o cobre. Sabe quando você vê aquelas experiências de feira e eles estão usando alumínio para conduzir energia? Sim, é porque ele tem muita condutividade térmica e elétrica. Então lembre-se disso, crianças. Bom, galera, foi basicamente esses tipos de ligações que a gente aprendeu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e mais ainda aprendido. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado também ao roteirista desse vídeo. Obrigado, roteirista, você me poupou muito tempo. Muito obrigado, falou!